Canal Pretos FC no YouTube para falar dos jogos deste sábado da Série A do Brasileiro. Antes eu peço like para vocês. Like, muitos likes aqui no canal Pretos FC. Sempre um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui. Vamos lá, depois eu vou falar sobre o áudio do VAR, tá? Do jogo do Palmeiras contra o São Paulo. Mas primeiro a rodada, né? Começando com o Atlético Paranaense Inter 0-0. Um jogo bom até, um jogo bastante movimentado, principalmente na segunda etapa, dá para dizer assim. Né, com chances dos dois lados, o Internacional acertou a trave 2 vezes, perdeu um gol incrível no fim do jogo, quer dizer, poderia ter ganho. Então o empate acabou sendo... Talvez se houvesse um vencedor, pudesse ser o Inter, mas o Atlético também teve chance, o Daniel fez 2 defesas. Talvez o empate com gols, né, fosse algo mais agradável, ou algo mais correto com o que foi a partida. Mas 1 ponto para cada um. O Inter foi a 29 pontos, o Atlético foi a 28, e aí segue realmente a disputa do campeonato, né? Porque empatar, por exemplo, dependendo do tipo de empate, acaba não sendo ruim. Então, o empate deste sábado acabou sendo melhor, por exemplo, para o Internacional. O Inter vai a 29, está 1 ponto atrás do Palmeiras. O Palmeiras tem que jogar ainda, mas igualou o Corinthians, que perdeu. E o Atlético Paranaense foi a 28, os dois times ainda na ponta de cima da tabela. Depois tivemos Flamengo 2, Coritiba 0, jogo que eu comentei na arquibancada TNT Sports do YouTube. Fácil para o Flamengo, uma vitória protocolar. Um time só com 3 titulares, começou só com 3 titulares, Santos, o João Gomes e o Mateuzinho, que é considerado titular, ou não, dá para dizer assim, porque tem o Rodinei também, né? E tem o Pedro também, que pode ser considerado titular ou não. Mas a escalação foi essa aqui. Eu tenho tanta coisa aqui mas a escalação foi Santos, Mateuzinho, aí Gustavo Henrique, Pablo e Ayrton Lucas. O meio de campo teve João Gomes titular, isso. Aí Diego, aí nós tivemos o Lázaro, o Pedro, quais foram? Vitor Hugo e o Marinho. Foi esse o time do Flamengo que começou o jogo, só com 3 titulares que a gente considera no time do Dorival. Depois, 2-0, gol do Gustavo Henrique de cabeça e do Diego chapando a bola na casquinha do Pedro, os 2 gols oriundos de escanteio. E aí o Flamengo dominou o jogo, né? O Marinho fez um segundo tempo muito bom. O Diego, para mim, foi o melhor em campo. O Gustavo Henrique jogou muito bem. Depois entraram aí no segundo tempo Everton Ribeiro, Vitinho, Arrascaeta. E aí o time ficou mais solto para fazer mais gols e poderia ter tocado mais. O time do Coritiba frágil, só melhorou depois que o Aleph Manga entrou no segundo tempo, mas é uma equipe que eu acreditava que ficaria na primeira divisão de maneira tranquila. Já passo a ficar preocupado porque o Coritiba realmente quer jogar aberto, o Coritiba quer jogar de igual para igual. Não tem time para isso. Até a 10ª rodada, o Coritiba estava jogando fechado, consistente e competitivo, marcando, né? jogando forte, e estava indo bem. Mudou o estilo, está indo muito mal agora e pode até entrar na zona de abaixamento dependendo dos jogos deste domingo. Vitória tranquila do Flamengo, que sobe para 24 pontos, sobe para a 7ª posição e já começa a encostar aonde ele tem que estar, né? Que é pelo menos ali no G4, G5 do Campeonato Brasileiro. Aí tivemos Avaí 1, Santos 0, gol de pênalti do Bissoli aos 10 minutos. O Santos não chutou nenhuma bola no primeiro tempo, nenhuma bola. O segundo melhorou um pouquinho, mas não teve força para empatar o jogo. E aí um resultado muito ruim, porque era um confronto direto, né? O Avaí estava com 18, agora o Avaí pulou para 21 e está 1 ponto atrás do Santos. O Santos tem 22 pontos na 9ª colocação, mas vai ver o Botafogo e o Bragantino jogarem. Né? E a rodada não foi boa, porque o Avaí ganhou do próprio Santos, diminuiu para 1 a diferença, e o Ceará encostou no Santos também, com a vitória sobre o Corinthians. Então o Santos tem que tomar cuidado, tem que arrumar um técnico, ou definir logo se vai ficar com o Marcelo Fernandes até o fim da temporada, porque agora faltam 21 jogos para acabar o ano. Então ou você mantém o Marcelo com o objetivo só de não cair, ou de repente você traz um treinador com a ideia até o final de 2023 para tentar também ficar na primeira divisão, que eu acho que o Santos vai ficar, e depois já virar o ano a partir de janeiro. Né? Então, Guto Ferreira, eu sei que ele é muito ligado ao Newton Drummond, não está descartado, apesar de não ter sido contatado ainda. Pelo que disse o Newton Drummond ao portal Meu Peixão, o Marcelo treina o Santos na quarta-feira. Né? Então, vamos aguardar o que vai acontecer
se vai haverá um novo técnico ou se será o Marcelo efetivado até o final da temporada. Mas que o Santos ficou mais uma vez numa temporada complicada, ficou porque o time é um time modesto, né, e a gestão é uma gestão dura que está pagando títulos e ainda vai ter que fazer muita coisa. Então, em 2023, talvez o Santos brigue por alguma coisa pau a pau com seus adversários. E aí fechamos com Ceará e Corinthians, o jogo dos golaços, a noite dos golaços. Roger Guedes, um gol espetacular. Bruno Pacheco, um gol sensacional, que lembrou o Van Basten pela Holanda na final da Euro de 88, só que foi diferente, né? Foi do outro lado do campo e do lado direito e mais sem ângulo, né? O Bruno Pacheco tinha mais ângulo para chutar. Mas ainda assim, o gesto, né? A maneira como bateu na bola lembrou. E o golaço do Vina também, uma paulada de primeira. 3 golaços espetaculares, numa vitória merecida do Ceará. Teve o gol do Kleber no segundo tempo, 3-1. O Ceará jogou muito mais que o Corinthians. O Corinthians abre o placar com 2 minutos e depois o Ceará, a partir dos 10 minutos, tomou conta do jogo. Jogou mais, muito mais coletivo, muito mais forte. No Corinthians hoje, eu acho que, com exceção do gol do Roger Guedes, não teve ninguém que se destacou. E o Ceará teve 4, 5 jogadores que jogaram muito bem. Richardson no meio de campo, o próprio Lima, um motorzinho, o Kleber incomodando a defesa e Vida e Bruno Pacheco jogaram muito bem também. Então, o Ceará com grandes destaques, mereceu a vitória. Ceará 3, Corinthians 1. O Corinthians é aquele negócio de altos e baixos, é completo, com todo mundo à disposição, com o Maicon, com o William, com o Renato Augusto, né, com esses caras, e ainda tem as entradas do Balbuena e do Yuri Alberto que vão melhorar. O Corinthians com todo mundo à disposição. O Corinthians é um time muito bom. Sem metade dos seus titulares, claro que a qualidade cai. E aí o coletivo tem que entrar. E contra o Ceará nem o coletivo entrou, porque o Ceará realmente engoliu o Corinthians em todas as divididas, no jogo físico. O gramado é ruim para os dois, mas no gramado Castelão é ruim. Ceará e Fortaleza jogam lá toda hora. A gente já falou sobre isso, mas a vitória do Ceará foi merecida sobre o Corinthians. Agora o que o Corinthians tem que pensar, quarta-feira o Corinthians pega o Coritiba, o Ceará já joga na terça, olha como o calendário é duro contra o Avaí, mas o Corinthians tem que ganhar do Coritiba, é favorito para ganhar, tá ali no bolinho ali, né? O Palmeiras vai jogar contra o Cuiabá, ainda pode abrir 4 pontos, né? Mas o Corinthians está ali onde tem que estar, eu acho, entre os 4, 5 primeiros, sempre lutando, mas que não jogou nada e foi engolido pelo Ceará, isso eu acho que tem que ser dito. Rodada do Brasileiro nos jogos de sábado. Essas são as minhas opiniões. Muito obrigado sempre pelo carinho. Sempre é uma honra contar com todo mundo por aqui. E para fechar, eu vou acrescentar o que eu ouvi do VAR, do jogo Palmeiras e São Paulo, que a CBF finalmente divulgou 2 dias depois, né, numa falta de transparência gigantesca. A CBF é o seguinte, eu fico surpreso, porque é a única instituição esportiva que eu conheço que sabota o seu próprio produto. Ou seja, ela permite que jogadores dos times das suas competições percam jogadores para seleções porque os campeonatos não param na data FIFA. Isso já é o número 1 da sabotagem. E também essa questão do VAR, por não haver transparência, por permitir que esses caras sejam tão ruins no VAR. É uma sabotagem contra o próprio produto que ela comanda, pelo próprio futebol que ela dirige. Impressionante. O áudio, né, do VAR do Emerson Ferreira com o Leandro Voado é uma coisa de amador, é uma coisa de terceira linha. Né? Os caras não viram o impedimento do Calero. O São Paulo não tem nada a ver com isso. O São Paulo não tem nada a ver com isso. O São Paulo está classificado e não tem nada a ver com isso. Mas o erro ele é crasso e absurdo contra o Palmeiras. E prejudica o jogo, prejudica o campeonato, né? E mancha demais uma arbitragem tão combalida e tão criticada. A pior arbitragem hoje da América do Sul e uma das piores do mundo, sem dúvida. E o Voaden, 48 horas depois, apitou Ceará e Corinthians. Ainda ganhou como prêmio o apito de Ceará e Corinthians. Eu até acho que o Voaden, certo? O Voaden foi induzido pelo VAR. Mas ali ele podia ter matado no peito também. O lance do pênalti, se ele achasse que não foi, né? Dava para dar como dava para não dar, né? É um lance, um puxão sutil, eu falei sobre isso na transmissão. Mas assim, a comunicação do VAR ajustado, eles não viram o impedimento do Calleri. Isso foi o mais grave de todos. E aí envolve toda a arbitragem, envolve o pacote inteiro. Mas a principal culpa, sem dúvida, é de quem está no VAR, porque o árbitro está muito envolvido ali com as questões das 4 linhas. Mas eles deveriam ter mudado o árbitro de Ceará e Corinthians também para preservar
o Leandro Voaden, na minha opinião. É isso. Segue o jogo. A gente segue lutando, batalhando, pedindo muita transparência, mas realmente não é fácil. Canal Pretz FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.